Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Murilo e quero aproveitar nesses momentos que aqui me dirijo a você para uma meditação. Essa meditação vai se prolongar ao longo de alguns vídeos e por isso eu sugiro você acompanhá-los. Não precisa ser na sequência, mas em todo caso haverá uma série curta para falar sobre a importância do perdão. E faço com muito gosto essa meditação, partilhando algumas ideias, algumas leituras, algumas impressões que Deus também nos dá por meio da oração, e no intuito de tão somente lhe ajudar a poder crescer nesta que é uma tarefa tão oportuna, tão necessária e por vezes também tão difícil, perdoar. Lemos no Evangelho de São Mateus, especialmente no capítulo 18, sobre a importância do perdão. Quantas vezes devo perdoar? É a pergunta de Pedro para Jesus. E nosso Senhor vai lhe responder. Primeiro Pedro pergunta, quantas vezes perdoar? Até 7 vezes? E nosso Senhor vai lembrar, não, Pedro, é mais do que isso, é até 70 vezes 7. Naturalmente, não se trata apenas de um número, mas de um sentido muito além da soma matemática. E por isso, então, a primeira coisa, vamos falar o que é, pois, então, perdoar. E partilho aqui uns pensamentos. Primeiro, perdoar é rejeitar a vingança e os rancores e dispor-se a ver o agressor como uma pessoa digna de compaixão. De outro lado, perdoar não é esquecer a injustiça. Veja que nós estamos falando de duas realidades. O perdão, dispor-se a ver o agressor, aquele que nos ofendeu, como alguém digno de compaixão, e do outro lado, não entra no mérito apenas de um esquecimento. E então vem a pergunta, o que posso fazer eu depois, como reagir perante um mal, seja ele um mal, uma injustiça tremenda, uma calúnia, um roubo, difamação, enfim, o que fazer? Bem, em primeiro lugar, aqui deve ser algo contra nós, um mal real, que realmente causou dano. E quando falo causou dano, por exemplo, vamos imaginar um cirurgião, Por algum motivo, preciso fazer uma cirurgia e amputar o braço. Aparentemente parece mal perder o braço. Fico com dor, com tristeza, e posso até ficar com fúria do médico que me deu a notícia e depois vai amputar o meu braço. Em todo caso, eu não preciso lhe perdoar nada. Por quê? Porque ele tirou um mal, e salvou a minha vida. E é nesse sentido que perdoar não se trata então aquilo que é o processo de educação, onde porventura alguém pode se queixar, meu pai foi muito exigente comigo na infância, a minha professora, ou coisa do tipo, Não, esse tipo de situação não entra neste mérito que aqui quero destacar. Esse é um processo que acontece, deveria acontecer mais, inclusive, para o bom procedimento e encaminhamento de todos. O perdão, portanto, só tem sentido quando alguém recebe um dano objetivo. E por isso, então, a indignação, a ira, que são reações até um ponto normais, e eu diria mais, até necessárias em algumas ocasiões, ela não está exatamente para querer agora fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque é fato que você vai sentir a ofensa. Simplesmente dizer, que não sinto, que não fiquei ferido, que não me ofendeu. Olha, pode ser até um problema onde a pessoa não tem um senso de justiça. E com isso, negar que nada sentiu também não faz sentido querer perdoar alguma coisa. Você só vai perdoar aquilo que de fato causou um dano, às vezes até um grave dano. E se alguém se acostuma a sempre calar diante da ofensa, pode, aparentemente, em algum momento ter certa paz, porém, pagará um alto preço por não falar e, portanto, por não buscar o perdão
por não buscar realmente ser livre na graça de perdoar. E por isso, aonde há uma injustiça, normalmente há também uma ferida. E normalmente o perdão entra nos méritos de atos injustos. Se eu não olho para a ferida, não vou conseguir também tratá-la, não vou conseguir curá-la. E por isso, não podemos ignorar a dor das faltas que nós cometemos ou daquelas que nós recebemos dos outros. A dor ignorada agora, em algum momento ela entra novamente. E pode ser, às vezes, uma experiência traumática para o futuro que vai exigir, inclusive, talvez, um tratamento mais exaustivo. E por isso, uma dor oculta, que em alguns casos leva a pessoa, às vezes, a ficar muito azeda, obsessiva, medrosa, compulsiva, nervosa, insensível, às vezes é uma falta de um perdão já instalado de longa data. E mais cedo ou mais tarde, em algum momento, aquilo volta e às vezes volta com lembranças muito ruins. É melhor encarar o perdão, a experiência da dor, a experiência de ter sido ofendido e encarar de frente, direta e conscientemente. Por quê? Porque é desse modo que começa o processo da paz interior. No próximo capítulo, nós continuaremos esse tema de como então aprender a perdoar. Deus te abençoe. Um excelente dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Murilo e me disponho nesse momento a continuar uma breve catequese, uma meditação sobre a importância de como perdoar. No primeiro vídeo falamos do que é de fato perdoar e como superar, como começar a superar os males que as ofensas causam em nós. E agora, nesse segundo vídeo, quero aproveitar e falar então da importância de perdoar livremente. O ato de perdoar é sempre um ato livre, assim como o ato de infringir uma regra, cometer um pecado, amar uma pessoa, enfim, alguém de sã consciência faz isso de modo livre. E por isso, o ódio, que provoca muitas vezes violência, leva muitas vezes da violência à vingança, e assim vai criando um círculo vicioso onde você odeia, torna-se violento, depois de se tornar violento vai justificando o ódio pela força da violência, e de repente é preciso dizer que quando eu decido perdoar, um ato contrário de quando eu decido ofender, estamos aqui analisando o outro lado, quando eu decido colocar um ponto final naquela dor, naquela ofensa, naquela coisa que me fez sofrer, ali eu começo a impedir que aquela ação e reação permaneça nessa cadeia de uma sucessão de episódios de dor, de mágoa, enfim, e de revolta. Quando eu perdoo, então, eu acabo por libertar o outro, que deixa de estar sujeito ao meu processo. E assim, então, em primeiro lugar, na verdade, até liberto a mim mesmo, começo a me desligar dos aborrecimentos, dos rancores, e vou assim, então, reagindo, talvez não de modo automático, mas inicio um processo também dentro de mim. E aqui quando me refiro em me libertar, é exatamente daquela situação onde às vezes nós criamos um problema, por exemplo, estamos de mal com alguém que nos ofendeu. E aí a pessoa vem, fulano vai estar lá em tal ocasião, eu não vou, porque vou ter que ver, não sei mais o que. Atravessa a rua para não ver a pessoa e vai criando esse círculo vicioso que aqui me refiro. É preciso superar. E esse ato de livremente, vamos tentar, vamos mudar, enfim, supera, perdoa. De modo que superar as ofensas é uma tarefa muito importante. E por quê? Porque o ódio e a vingança nunca vencem, além de tudo envenenam profundamente a alma. Há um filósofo muito, muito querido, Max Scheler, que assim afirmava: uma pessoa ressentida é uma pessoa que se intoxica. O outro o feriu
e não consegue deixar de lado essa consciência. Nela se encerra, se instala e se fecha. Fica aprisionado ao passado. E de fato, quantos ressentimentos, por vezes, fazem com que feridas que foram às vezes até pequenas, ficam ali marcadas e alimentadas, talvez teve injustiças reais, mas ficam inflamando o nosso interior e com isso perdendo um tempo enorme em crescer, em amar, superar, enfim. As lembranças amargas, que às vezes estão dentro de nós, elas podem acender de novo, e muitas vezes é isso que acontece, a ira, a tristeza, pode levar até a depressão. E dizem sabiamente, os chineses, aquele que procura a vingança cava 2 vezes a fossa. E de fato, não convém, ainda mais para um cristão católico, vamos chegar ainda nesse tema, mas convém desde o início, com o tempo necessário, buscar esse perdão tão salutar, tão edificante para o nosso bem. E por isso as feridas que não foram curadas podem reduzir enormemente a nossa liberdade. Estamos aqui falando em perdoar na liberdade. Por isso, se não fizermos livremente o perdão, não buscarmos livremente, pode ser que as nossas reações venham a derivar para o ódio, para a vingança e, de repente, a gente até se surpreende consigo próprio com as coisas que faz, diz, enfim. E claro, é sempre assim, uma pessoa ferida fere as outras pessoas. E muitas vezes até tenta esconder no seu coração como que uma certa couraça para parecer duro, inacessível, intratável, mas na realidade não é assim. No fundo é só uma defesa. E uma defesa dura, mas insegura, que vive atormentado, marcado pelas más experiências e pela pouca oportunidade que deu a si mesmo de livremente perdoar. Faz-se necessário, então, e gostaria que esse vídeo lhe ajudasse nesse sentido, a descobrir as chagas que podem ser limpas e curadas. E por isso é preciso primeiro pôr em ordem o nosso interior, para depois, então, poder externalizar o perdão. Devemos sim, sempre renunciar à vingança. Agora é fato, nós não conseguimos renunciar à dor. E aqui então se vê claramente que o perdão, embora esteja unido estritamente às nossas afetividades, às nossas experiências afetivas, mas objetivamente ele não é um sentimento. Ele precisa e é sempre um ato da vontade, portanto um ato livre, que não pode se resumir, ou melhor dizendo, se reduzir ao nosso estado psíquico, emocional. Pode se perdoar chorando, mas é preciso. E por isso, quando uma pessoa realiza um ato de perdoar livremente, parece que aos poucos o sofrimento vai perdendo aquela amargura. E pouco a pouco, com o passar do tempo, até desaparece. Até as feridas tornam-se pérolas, como dizia Santa Hildegard von Bingen. E essas feridas que nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, enquanto perdoamos livremente aqueles que nos ofenderam. Deus te abençoe, um excelente dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Murilo e estou numa pequena série de vídeos tentando lhe ajudar a entender como funciona o perdão, como ele é necessário e como podemos então dele se aproximar tantas vezes. Aqui não estou destacando o perdão sacramental, mas tentando abordar um pouco nas linhas da psicologia e mais especialmente dentro da direção espiritual, como superar aqueles que nos ofenderam. O que é perdoar, como superar inicialmente as dores e mágoas, como perdoar livremente pode nos ajudar. E agora, neste terceiro vídeo, quero lhe ajudar também que o perdão não necessariamente é um esquecimento do passado. Normalmente, é um fato simples de se entender, nós perdoamos as ofensas passadas, às vezes até muito longas, de longa data, um passado longínquo. Outras ofensas, às vezes,
bastante próximas ainda, né? Um passado recente. Agora é fato, o tempo ajuda a curar algumas chagas, mas nem sempre ele fecha totalmente, mas ficam como que esquecidas. Agora, não é um sinal de ter perdoado o agressor o fato de esquecer por um tempo. Às vezes é só simples vontade de viver. Vamos deixar isso de lado e vamos para frente, porque a vida continua e nós não podemos ficar colados no passado, perpetuando em nós o sofrimento daquilo que se foi e de repente não tem o que fazer. A natureza não age assim. Você corta uma roseira, você poda, né, uma videira, enfim, uma árvore para que dê novos frutos. E também nós precisamos, às vezes, dessa poda. Claro que aqui estamos dentro de um outro mérito, que é a poda que nos dão e às vezes nos colocam em tom grave, né, de injustiça, ofensa e tudo mais. Diferente daquele exemplo que dei inicialmente no primeiro vídeo, de um médico que corta um membro do corpo, né, amputa um braço para poder ter vida no resto do corpo. Mas é fato que a memória pode se transformar num lugar onde por muitas vezes nós vamos cultivando frustrações e por isso esquecer não tem nada a ver com a atitude de perdoar. Essa atitude não consiste em esquecer tudo como se nada tivesse acontecido. O mal, meu irmão, minha irmã, ele precisa ser reconhecido e na medida do possível deve ser reparado, tanto que se há um mal no sentido da justiça, é preciso inclusive a retribuição, né? Essa é a moral católica, inclusive. Agora nós devemos, e é isso que eu gostaria de colocar aqui neste vídeo, purificar a nossa memória. Em que sentido? A nossa memória, quando está sadia, ela pode se converter numa verdadeira mestra. E ali então, mesmo com aquilo que foi para nós doloroso, difícil e nos custou muitíssimo, nos ajudará a, de modo consciente, perdoar e trazer esse perdão para dentro da memória também, de modo que o passado já não vai pesar tanto e os acontecimentos vividos, as coisas que foram difíceis e de repente ainda estão um pouco confusas, poderemos, quem sabe, evitá-las, superando com consciência e pouco a pouco pedindo a graça de que no perdão também as coisas aconteçam. O fato de lembrar, talvez aos poucos, né, com essa sadia purificação da memória, com esse processo que às vezes leva tempo também, ali podemos então encontrar de modo consciente uma graça e com isso não ser refém do nosso passado, antes sim sermos aqueles que superam, né? Triunfarmos sobre aquilo que de repente foi morte, dor, tristeza, frustração. Bem administrado, bem entendido, bem superado, pode ser motivo de grande glória. Vamos pedir a Deus que nos ajude então também a, enquanto lembramos do passado, purificar aquelas lembranças com consciência clara, com fé e com o propósito de também assim não vingar-se, né? Livremente perdoar. Deus te abençoe, um excelente dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Murilo e quero lhe ajudar a entender e assim viver melhor o perdão tão necessário que tantas vezes precisamos exercitá-lo na nossa vida. Nesta pequena série de vídeos que aqui me disponho a colocar para o nosso crescimento espiritual, neste quarto vídeo, quero, pois, lembrar que é preciso olhar, antes de tudo, o agressor, aquele que nos causou a ofensa, aquele que nos magoou, que, enfim, nos decepcionou, né? Essa pessoa deve ser olhada na sua dignidade. O perdão começa exatamente aí, quando uma pessoa rejeita todo tipo de vingança, quando livremente se coloca na presença de Deus e com consciência clara procura purificar as dores do passado, as frustrações, mágoas, enfim. E assim então o segredo está exatamente em não identificar o agressor unido à sua obra. Por que isso?
porque todo ser humano é maior do que a sua culpa. Também nós. Nós somos mais do que os nossos defeitos, do que as nossas misérias, do que as nossas incoerências, do que as nossas culpas. Se isso vale para nós, naturalmente, também vale para aqueles que nos ofenderam. E por isso, quem perdoa percebe que cada pessoa está muito acima dos seus piores e às vezes até escandalosos erros. E interessante que nem todos conseguem isso com facilidade. E normalmente, quando não se consegue superar na liberdade e com a consciência clara purificar o passado, às vezes a solução é a vingança. Há inclusive um relato de um grande general do século XIX que no seu leito de morte, enquanto o sacerdote lhe assistia, o padre lhe perguntou, se ele perdoava todos os seus inimigos. E ele disse que não era possível, porque tinha mandado executar todos eles. Ora, do que adiantava querer um perdão ali naquele momento? O perdão de que se fala aqui, nesse momento, meus amigos, não consiste só em resgatar, em saldar uma dívida, um castigo, mas antes de mais nada é essa atitude interior. Eu me decido perdoar, livremente e consciente. E por isso significa em viver as recordações do passado, sem perder o apreço pelas pessoas e também com isso viver em paz diante das recordações que não foram tão boas e felizes. E por isso também é possível perdoar até aqueles que já se foram, aqueles que de repente não teremos a oportunidade de chegar e dizer: olha, eu te perdoo por esse, por aquele motivo. Ninguém, em hipótese alguma, está completamente corrompido, porque diante de todos que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, também brilha uma luz. E por isso, ao perdoar alguém, com certeza nós estamos dizendo: olha, você não é tão ruim assim. Eu sei quem você é. Você também é feito à imagem e semelhança de Deus. E por detrás dessa maldade, disso que foi feito, que me causou dano e me deixou mal, enfim, eu sei que por detrás de tudo isso tem alguém muito melhor. E a partir dali nasce então uma bondade que é fruto de um esforço em amar do fundo do coração com grande sinceridade aqueles que por vezes nos maltrataram, nos ofenderam, nos agrediram. O perdão nasce dessa consciência. O mal é sempre maior do que o agressor. Este também é humano e está sujeito a falhas como nós. Que Deus te abençoe e que tenhas um excelente dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Murilo e nesse vídeo quero lhe ajudar a entender, viver, celebrar e superar sempre mais na vida as nossas misérias, aquelas que especialmente chegam a nós, fruto das ofensas, fruto da falta de perdão. E agora gostaria de falar um pouquinho de quais as atitudes que devemos ter quando nos dispomos a perdoar. Já falamos tantas coisas, este já é o 5º vídeo desta série, e assim então, agora falemos um pouco as atitudes básicas para viver minimamente o perdão. E a primeira, o amor. Amar e perdoar se entrelaçam. Aliás, perdoar é amar intensamente. E aqui, se olharmos para a palavra perdoar, do latim, nós temos perdonare, ou seja, fica com muita clareza esse prefixo per, ele intensifica o verbo que o acompanha, donare, ou seja, eu dou abundantemente, eu me entrego ao extremo. A própria palavra então já vai nos deixando claro o que é perdoar. O famoso poeta Werner Bergengruen, ele assim dizia que o amor se prova na fidelidade e se completa no perdão. Olha que bonito. O amor se prova na fidelidade e se completa no perdão. Por isso, é importante tentar, em nome do amor, tentar buscar o perdão. Claro que é muito difícil, não sejamos ingênuos,
amar aqueles que nos ofenderam gravemente. E é desse amor que eu gostaria então aqui de destacar um pouco. Primeiro, é necessário separar de algum modo o agressor da agressividade. Já falamos isso num vídeo anteriormente. Enquanto a faca está, digamos, colocada na ferida, ela continua a machucar e não vai cicatrizar. Por isso, então, é preciso separar, é preciso tirar a faca, adquirir certa distância, e aí, a partir da distância, poder enxergar o todo. E enxergando o todo, portanto, nos desprendendo daquela situação. Às vezes, para perdoar, a gente tem que se afastar um pouco, muitas vezes, inclusive. É uma condição como que prévia para iniciar o processo de perdão de todo o coração. E a partir dali, dar também todo o amor que a pessoa necessita. E por isso, o amor continua e aperfeiçoa a obra de Deus na criação. Enquanto amamos uma pessoa, por exemplo, nós damos a ela o significado total e consciente de que ela é uma criatura de Deus e que tem o seu direito de viver e de se desenvolver. E por isso que, de algum modo, eu posso assim colocar: se eu não perdoo alguém de alguma maneira, eu estou como que conduzindo a uma morte espiritual, dizendo a ela: você não tem o direito de viver, você não tem o direito de permanecer. E não é isso que se quer enquanto cristãos, não é mesmo? Por isso, não se pode matar alguém interiormente, espiritualmente. Uma pessoa que às vezes nos agride com palavras duras, injustas, com pensamentos maus, enfim, e de outro lado se nega o perdão, não encontrou ainda o verdadeiro sentido da vida cristã e daqueles valores que Jesus ensinou. Também, de outro lado, se nós concedemos o perdão, nós ajudamos o próximo a voltar à própria identidade. Eu sou filho de Deus. O filho de Deus deve agir de modo melhor. Enquanto perdoo, dou a esta pessoa uma nova oportunidade. Dou a ela a liberdade. E assim a oportunidade de uma vivência feliz mais profunda. Se ela vai saber aproveitar bem essa liberdade, aí já não depende de nós. Agora, a primeira atitude para bem perdoar é amar intensamente a pessoa que nos agrediu. Não é simples, mas pedimos a Jesus essa graça. Que Deus te abençoe e um excelente dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Murilo e quero lhe acompanhar nesse processo enquanto aqui aproveitamos para meditar um pouco mais na importância do perdão e de como então realmente perdoar. No vídeo anterior, nós iniciamos uma fala sobre como então perdoar e quais as atitudes que são básicas para bem viver a dimensão do perdão. A primeira atitude, amar. A segunda atitude que agora quero destacar nesse vídeo, compreender. É preciso compreender cada pessoa além daquilo que ela aparenta. Portanto, o amor nos ajuda a entender. O amor nos ajuda a compreender. Portanto, a gente vai além do que a pessoa merece, além do que ela aparenta. E é bem verdade que se a gente parar e observar um pouco, cada pessoa, nós inclusive, somos mais frágeis do que parecemos. E por isso, quando nós nos decidimos perdoar, amamos, compreendemos, estamos no fundo, tendo uma firme convicção de que por detrás de qualquer mal existe um ser humano que às vezes é tão frágil, talvez mais do que eu, porém é capaz da mudança. E essa atitude é capaz da mudança, crer que a pessoa não é tão perversa ao ponto de não ter mais chance, é a atitude que pode muito nos ajudar a, em colocando-se no lugar do outro, também tentar superar as mazelas, as intrigas, as ofensas, enfim. Por isso, perdoar significa crer na possibilidade da transformação e da evolução dos outros também. Todos somos frágeis. E quantas vezes nós falhamos? O salmista vai lembrar que nós pecamos 7 vezes ao menos por dia, né?
E é por isso que, se temos consciência da nossa fragilidade, dos nossos atos, talvez isso nos ajuda também a olhar um pouco além e perceber que o outro talvez é tão ou mais frágil do que nós. E por isso, quando alguém, por exemplo, está aborrecido e às vezes não consegue controlar bem a sua língua, torna-se um pouco vingativo, fala mais do que deve, ofende por palavras, às vezes tem um temperamento e um gênio um pouco difícil, mas não necessariamente ela está querendo dizer aquilo. Às vezes é como se diz da boca para fora, é o falar sem pensar, tudo bem que ofende, mas é preciso então compreender a pessoa, as suas situações, as misérias que de repente está vivendo, as dificuldades, enfim. Por isso o amor leva à compreensão. E uma pessoa, quando ela é amada e compreendida, ela começa também a agir de modo diferenciado. Ela começa a confiar mais e vai melhorando também esse relacionamento, né? De modo que, como diz a sabedoria popular, se queres que os outros sejam bons, trata-os como se já os fossem. E essa, então, é a atitude da compreensão no ato de perdoar. Querer bem. Talvez não vai melhorar 100%, talvez a pessoa não se arrependa, quem fez o mal, mas você decidiu perdoar. E você daí não está mais preso àquela condenação, àquela dor e às consequências daquela dor que às vezes não tem necessidade de carregar. Ame, compreenda, para bem perdoar. Deus te abençoe, um excelente dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Murilo e quero lhe ajudar a entender um pouco mais sobre como perdoar, como viver a graça do perdão, especialmente com aqueles que nos ofenderam talvez muitíssimo. E nesta sequência de vídeos, falando agora especialmente das atitudes que devemos ter para perdoar bem. A primeira delas, e já destacada num vídeo anteriormente, amar. A segunda atitude, compreender. E a terceira atitude, generosidade. E começamos falando da generosidade como essa atitude de um coração que se aproxima do coração de Cristo, que é misericórdia, que é pura generosidade. E aqui, naturalmente, a generosidade, entenda-se aquela atitude que vai além da justiça. E quando falo que vai além da justiça, é necessário explicar que tem coisas que, situações, né, enfim, aonde o perdão exige o ressarcimento, né? Exige uma justiça. Por exemplo, se foi roubado, tem que devolver, se quebrou, tem que consertar, e enfim, esse tipo de coisa, né? Que naturalmente faz parte também do senso de justiça, né? Agora, a generosidade cristã, ela não é apenas o senso de justiça toma lá da cá, né? É muito mais do que isso. E, portanto, o perdão, enquanto atitude de generosidade, é exatamente aquilo que vai além da perda, daquilo que não seria capaz de saldar, de devolver, e ali entra então o espaço do perdão. E por isso, é natural que o perdão generoso não vai anular o direito. Se é um direito que a pessoa está lesada, ela merece buscar os seus direitos, enfim. Porém, o perdão vai além, ele se excede na justiça. E por isso, a solução justa dos homens, às vezes, não é a solução justa do perdão. Por quê? Porque vai além. E porque vai além, ela precisa de generosidade. E indo além, marcada pela generosidade, no fundo, é uma grande caridade. Aliás, dizia Santo Tomás de Aquino que a justiça, sem a misericórdia, sem a generosidade, ela é pura crueldade. De modo que o perdão vence o mal na abundância do bem, não na vingança, não na ira, na calúnia, na difamação, não, nada disso. O perdão vence-se com generosidade, vencer o mal pelo bem. E quem perdoa não exige nada do seu agressor, nem sequer o que vai ficar, digamos, com dor por aquilo que ele fez ou coisa do tipo, não. O arrependimento, do outro lado, não é a condição para o perdão, embora é interessante que do outro lado a pessoa se arrependa. Mas você não vai perdoar só quando o outro se arrepender. E por isso, há um modo, digamos assim, impuro
de perdoar e um modo puro de perdoar. É mais fácil de perdoar quando o outro nos pede perdão, é fato. Há um ambiente, né? E às vezes a gente consegue ouvir, ponderar e assim então distribuir as culpas, reconciliar as coisas e superar. Tudo bem. Mas o lado impuro de perdoar é quando do tipo, né? Eu perdoo, mas vou ao mesmo tempo calculando, especulando, colocando metas do tipo, olha, eu só vou perdoar se você tiver consciência dessa barbaridade que você fez, eu te perdoo só se tu melhorar, enfim, coloca-se condições para o perdão. Esse perdão é impuro, esse perdão ainda não é generoso. Do outro lado, o perdoar sem lucro, né? Sem colocar cálculos, mas livremente, generosamente, a atitude que aqui estamos destacando, é exatamente essa atitude de quem perdoa simplesmente sem colocar condição nenhuma, mas pelo amor autêntico. Porque te amo, te perdoo. Posso, inclusive, perdoar o próximo sem que ele saiba. Ainda que ele não vai entender o perdão. E seria assim um presente que eu estou dando para ele, mesmo que não venha nunca a entender esse perdão, eu o perdoo. Aliás, há um caso que pode aqui ilustrar. Conta-se que no cárcere do cardeal Vantuan, quando se aproximava o tempo de encerrar o cárcere e terminar a guerra no Vietnã, um dos soldados lhe perguntou: "E o senhor, quando sair daqui, não vai mandar os seus homens vir aqui e prender as nossas famílias, nós que lhe prendemos aqui em cárcere tantos anos, que ficamos aqui lhe colocando de refém e tal?" E o cardeal Vantuan prontamente respondeu: "Não, eu perdoo todos vocês, porque eu amo todos vocês." E aquele soldado dizia: "Olha, é muito bonito isso que o senhor fala, mas eu não entendo o que é esse amor, o que é esse perdão." Pois é, o amor de quem tem fé, o amor de quem é generoso, o amor de Cristo, nos impele a uma atitude a ir além da justiça. Talvez a justiça às vezes parece, né? Ir lá e retribuir, devolver, enfim, fazer a justiça com as próprias mãos, mas não. O perdão é uma generosidade além. É uma atitude cristã. Não é simples, mas vale tanto a pena. Vamos tentar viver. Que Deus te ajude. Um excelente dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Murilo e nesta série de vídeos estou tentando lhe ajudar a entender um pouquinho mais sobre a importância do perdão e estamos falando nas atitudes que podem muito nos ajudar a perdoar bem, o amor, a compreensão, a generosidade e agora destacar uma outra importante atitude, a humildade. É necessário ter prudência, é necessário ter delicadeza enquanto descobrimos e manifestamos o perdão para com aqueles que nos ofenderam. E por isso, de algum modo, às vezes aconselha-se a não perdoar tão logo, tão cedo. Alguém poderia dizer: "Mas padre, tem que perdoar na hora." Calma. Pode ser que do outro lado, do lado do agressor, né, do lado de quem nos causou o dano, a pessoa ainda está tão sensível diante das coisas que pode parecer que o perdão, no fundo, é quase que uma espécie de vingança, uma vingança oculta. E o outro lado vai ficar ainda mais aborrecido e humilhado. E por isso pode aparentar, né, de que o perdão que a gente oferece muito rápido tem um caráter de acusação. E por isso aqui, por detrás do perdão, pode às vezes ter uma atitude farisaica, de querendo dizer: "Olha como eu sou generoso, olha como eu tenho razão, né, em te perdoar, tá vendo? Eu estou vencendo." Né? E não é desse perdão que eu estou aqui querendo destacar, naturalmente que não. Por outro lado, também perdoar é sempre um risco, né? Um risco do tipo de a pessoa ter a liberdade de novo de nos ofender, de vir ao nosso encontro e abusar da bondade, enfim, né? E ferir-nos novamente no futuro. E por isso, aqui entra a humildade como atitude de reconciliação. Quando é oportuno, e às vezes depois de um longo período de tempo, convém uma conversa com aqueles que nos ofenderam ou com quem se sentiu ofendido. E
sem dar a conhecer as razões, os motivos, enfim, não precisa. Ou se achar por bem também pode, colocar os pontos de vista, as coisas que passaram, enfim, e também, e aí a humildade, escutar atentamente os argumentos do outro lado de quem também solicita. Por isso é importante a humildade, como essa atitude de quem agora também não se coloca com uma superioridade moral, né, do tipo assim, olha, veja que eu estou aqui, né, já estou te perdoando, né, e portanto, né, se submeta ao meu perdão. Não existe uma superioridade moral. Aliás, maior é aquele que consegue perdoar, claro, mas aqui está querendo se tratar de uma vida fraterna, de comunhão, e portanto, nós não somos capazes de julgar o que está no coração dos outros, de modo que devemos perdoar como pecadores que somos, e por isso a humildade de reconhecer de quem também é pecador, de quem também precisa do perdão, e assim então, estando no mesmo nível, conceder a graça do perdão. Todos, sem exceção, precisamos do perdão, porque também já causamos e fizemos mal aos demais, mesmo que por vezes a gente não repare nisso. E por isso precisamos então do perdão para desfazer os nós do nosso passado e recomeçar. E por isso é importante que cada um reconheça a própria fraqueza, as próprias falhas e talvez assim também as atitudes que levaram a um comportamento ruim ao longo da vida. Não duvide, você também vai ter que pedir perdão a alguém em algum momento. Por isso a humildade como condição de perdão é fundamental. Deus te abençoe, um excelente dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Murilo. Quero nessa série de vídeos lhe ajudar a entender o que é o perdão, como então celebrá-lo, como distribuí-lo e assim então crescer na graça de Deus, na graça da vida fraterna, por meio do perdão. Ao longo desta série, que está aqui disponível também neste meu canal, quero agora falar de um ponto que talvez aparentemente nos outros não ficou tão claro, mas que é fundamental quando eu decido perdoar. Eu preciso, antes de tudo, me abrir à graça de Deus. Nós não podemos negar que a exigência do perdão chega algumas ocasiões ao limite das nossas forças. Não é fácil perdoar, porque às vezes as pessoas nos causaram tantos prejuízos que parece que é impossível superar aquelas dificuldades. Talvez nunca seja possível perdoar de todo o coração, se nós não contarmos com as forças de Deus. Com a nossa força humana, muito provavelmente não conseguiremos perdoar totalmente. Ainda que venhamos fazendo uma série de exercícios para isso. Mas é preciso lembrar que um cristão nunca está só. E, portanto, pode em todos os momentos contar com o auxílio da graça de Deus, experimentando a alegria de ser amado por Ele, e por isso também experimenta a alegria de ser perdoado por Deus. Uma grande maneira de celebrar o perdão, dar o perdão, é também celebrar o perdão recebendo-o por meio do sacramento da confissão. Deus quantas vezes aceita o nosso arrependimento, nos concede a graça de mais uma vez nos converter, quantas vezes nós precisamos voltar ao confessionário e pedir a graça da transformação, da superação também das nossas ofensas a Deus, aos irmãos, a nós próprios. Como a confissão nos liberta dessa corrupção interior, como a confissão sara as nossas feridas, e por isso então, Deus, que ama por primeiro, sempre perdoa por primeiro. E Ele nos dá a força para também cumprir os mandamentos cristãos, e muito especialmente aquele mandamento que Jesus nos deu, amar os inimigos, perdoar os que nos fazem mal. No fundo, não se trata apenas de uma exigência moral, é mais do que isso. Como Deus nos perdoa, nós também devemos perdoar. É um imperativo da nossa existência, sem o qual não teremos paz. É verdade, se nós não aprendermos a perdoar como nós perdoamos,
não vai fazer sentido nem rezar. Perdoai-nos como nós perdoamos. Jesus assim insistiu, e por isso esse imperativo é fundamental para nos identificarmos com Cristo e imitá-lo, especialmente imitando-o no perdão. E é fato, sempre, toda experiência pode ser rica, toda experiência pode ser um motivo de aprendizado. E mesmo naquilo que aparentemente foi tão doloroso, difícil e custoso, também podemos ali aprender alguma coisa. Da tempestade, podemos aprender a ser bom marinheiro, como diz aquele ditado. E dizia um escritor, Gertrude von Lefort, assim dizia, que não só em dia claro, mas também a noite escura tem os seus milagres. E é verdade. Digo mais, tem certas flores que só brotam no deserto, tem certas estrelas que só brilham no escuro, e por isso algumas experiências do amor de Deus só adquirimos quando nós nos encontramos no mais completo abandono, quase no limite da desesperança. Ali Deus vem e entra. E o perdão é uma boa oportunidade para abrir-se à graça de Deus e deixar que Ele faça nova todas as coisas, inclusive a nossa vida. Nós que tantas vezes precisamos receber o perdão, precisamos muitas vezes também, talvez até mais, perdoar. Que Deus te abençoe, um excelente dia. Olá, tudo bem? Eu sou o Padre Murilo e esse é o último vídeo que gravo desta série sobre como perdoar e da importância do perdão. E aproveito para agradecer a você que acompanhou até aqui e que possa sempre crescer com os conteúdos que a gente coloca aqui, com o tempo que a gente tem também para as redes sociais, que é um tempo um pouco escasso, mas que esse canal também possa chegar adiante. Se você gostou até aqui do conteúdo, compartilhe, recomende, curta e aproveite a graça do perdão, que certamente Deus nos falou muito ao longo destes vídeos. E a última coisa que tenho a dizer é exatamente isso. Perdoar é um ato de força. É um ato de força espiritual, é um ato de libertação. É também um mandamento cristão, mas é muito mais do que isso. É um grande alívio, é uma grande liberdade, é uma grande força que recebemos da parte de Deus. Portanto, significa em optar em viver e agir. E por isso é compreensível que no ato de perdoar, ainda que tão necessário, algumas coisas demorem, né? Não estranhemos nós que às vezes nós demoramos para perdoar, né? Por exemplo, é compreensível que uma mãe demore a perdoar o assassino do seu filho, por exemplo, ou coisa do tipo. E é necessário às vezes dar o tempo para poder conseguir perdoar de modo perfeito, elevado, justo, né? Santo. Santo Tomás de Aquino, inclusive, vai dizer, né, que às vezes quando estamos sofrendo pela falta de perdão, olha que interessante o que ele diz, nós devemos não ficar quebrando a cabeça com argumentos racionais, tentando pensar na justiça que vamos fazer ou coisa do tipo. Também não deve nem ler nem escrever, ele diz. Simplesmente deve tomar um banho, dormir e falar com um amigo. De modo que, para entender a dor, aceitar, colocar-se no lugar do outro, é preciso essa ajuda humana e ao mesmo tempo divina, e seguir o ritmo da natureza. Calma, daqui a pouco passa. Em algum momento aquilo vai ser superado. E por isso então, leveza, tranquilidade, serenidade, fé, esperança, amor, generosidade, atitudes nobres. É um trabalho interior, é um trabalho autêntico, é um trabalho exigente, mas com a ajuda de bons amigos, bons conselhos, sobretudo a graça de Deus, nós podemos com certeza realizar uma grande obra por meio do perdão. Com o meu Deus, diz o salmista, eu sou capaz de saltar os muros, e é exatamente isso que acontece quando nós conseguimos perdoar. Conseguimos ver do outro lado, conseguimos, por assim dizer, criar uma cultura do perdão, como diz o Papa Francisco, e construir junto um mundo habitável
onde há vitalidade, onde há fecundidade, onde há sinceridade, onde se pode projetar coisas novas e assim crescer na graça de Deus, e de modo que nunca, jamais esqueçamos que o perdão é fundamental para o nosso crescimento e vivência. Termino com uma grande frase: quer ser feliz só por um momento? Vingue-se. Quer ser feliz o tempo inteiro? Perdoe. Deus te abençoe. Um excelente dia.